Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo aos amados irmãos e amigos. É com grande alegria que nós estamos mais uma vez nessa manhã, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. E nós estamos mais esta vez aí com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo e louvamos, engrandecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Amém? Mais uma oportunidade que o pastor Carlos tem de estar na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. E nós queremos exaltar e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Eu venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, que está em Lucas, capítulo 7. É uma mensagem muito abençoada e eu gosto muito dessa mensagem e é desejo do coração, do pregador, é desejo do coração da pessoa que fala a respeito da palavra de Deus, que todos, sintam a mesma fé, a mesma predisposição de estar adorando, de estar buscando, de estar se colocando, aleluia, com fé diante do Mestre. Eu quero estar aí lendo Lucas 7, a partir do verso 1 ao versículo 10, que diz assim: E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar ao seu servo. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe, dizendo: É digno de que lhe concedas tal coisa, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter ido ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vem, aleluia, e ele vem. Digo a este: vai, e ele vai. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós temos que ter fé e confiança de saber que aquele que ouve a minha oração, ouve a tua oração, ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Jesus, ele, aleluia, tem o prazer de estar curando
a minha vida, Ele tem o prazer de estar curando a você. Jesus, Ele tem o prazer de fazer a obra para a qual Ele foi enviado, e nesta manhã não é diferente. Jesus, Ele está comigo, está contigo, onde que nós estivermos, a mão potente do nosso Deus estará conosco. Se nós tivermos fé, tamanho de um grão de mostarda, amados irmãos, Ele, aleluia, nós diremos a um monte, assim diz as palavras que saiu da boca do próprio Jesus, nós diremos ao monte, sai daí, passa para acolá, e ele passará. E, amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso mestre, ele é lindo. E ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. E nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco nessa manhã, que o Senhor tem visitado ao meu irmão, visitado a minha irmã, e feito maravilhas ainda, aleluia, nas petições daquele que tem colocado diante do Senhor, aleluia, sua vida, colocado verdadeiramente diante do Senhor, a sua confiança. E é lindo ler esse texto, porque aqui diz que o Senhor Jesus, ele tinha acabado de concluir alguns discursos perante o povo, e depois disso ele entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião que estava enfermo, e ele estimava muito esse servo, estava doente, estava moribundo. E imagina aquele centurião, chefe de 100, uma pessoa que diante de um império, diante de um cargo que ocupa, agora ele se importa em estar olhando para o seu servo que está dentro da sua casa. Porque muitos poderiam imaginar, este meu servo, ele está doente, se ele morrer eu compro outro e coloco no lugar. Mas ele, diz o texto que ele estimava, que ele gostava muito do servo. E se fala que estimava e a ponto de pedir favores, né? A ponto de exercitar a sua fé para ver a cura do servo. Isto é algo honroso, isto é algo que é para que nós venhamos nos espelhar. E ele, que tinha ali a sua vida pautada segundo as Sagradas Escrituras, que está escrito que ele amava o povo santo de Deus, que ele amava estar na presença, aleluia, ouvindo as Sagradas Escrituras, amados irmãos. Um centurião de Cafarnaum, e ele agora, ele construiu a sinagoga, e creio eu que ele via e ouvia as manifestações do poder de Deus. Até mesmo o próprio Jesus, creio eu, que esteve algumas vezes ali pregando e anunciando a palavra, e ele estava presente naquela situação quando de repente, amados irmãos e amigos, ele agora sente a situação do seu servo piorar, e ele fala, eu tenho que interceder pelo meu servo junto àquele que tudo pode, e ele é Jesus. E ele fala aos anciãos daquela sinagoga, fala, intercede por mim junto a Jesus, porque que ele mesmo não foi diante de Jesus, porque ele reconhecia a autoridade que estava sobre a vida do mestre, ele reconhecia que o mestre
era aquele que desceu do céu verdadeiramente. Ele diz assim: eu não sou digno de ter com Jesus. Eu não me sinto capacitado para estar na frente de uma pessoa tão ungida, de uma pessoa tão poderosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho tal capacidade, mas eu clamo a vocês que vocês vão interceda por mim em favor do meu servo. Por gentileza, faça tal coisa, porque o meu servo ele está moribundo, o meu servo ele está doente, ele está acamado. E eu clamo porque temo pela vida dele. Eu clamo porque eu amo o meu servo. Eu estimo muito ao meu servo e quero pedir este favor. Amados irmãos, quantas pessoas, amados irmãos, têm estado conosco e muitas vezes a gente tem deixado de exercitar esse amor, deixado de exercitar essa intercessão, esse clamor junto a Deus por essa pessoa. E a gente vê que agora esse Senhor, esse centurião de Cafarnaum, ele clama e os discípulos, de Jesus, os anciãos, das sinagogas, eles vão até onde está Jesus, que Jesus agora está entrando, em Cafarnaum. E quando Jesus ele entra em Cafarnaum, esses anciãos, ele vem de encontro a Jesus e fala: Jesus, tem um certo homem aqui na cidade, ele é um centurião e ele tem feito boas obras. Uma das obras que ele fez é porque ele ama o nosso povo. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga, ele mesmo gastou do seu próprio soldo, para estar fazendo a diferença. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja abençoando a amada irmã. Tenha um dia maravilhoso, um dia abençoado na presença do Senhor. Um excelente domingo para a amada irmã. Amém? Deus esteja abençoando aí. Então, agora os anciãos, eles intercedem por aquele centurião de Cafarnaum. E diz ele tem amado o nosso povo. Ele mesmo, das suas finanças, construiu a nossa sinagoga. E nós estamos diante do Senhor porque ele tem um servo e ele ama muito ao seu servo, ele lhe estima muito, e seu servo está terrivelmente doente na sua casa e ele precisa de cuidados, ele precisa das tuas mãos poderosas. E Jesus toma caminho em direção a ir à casa daquele centurião, e o centurião romano, antes que Jesus chegue à sua casa, ele envia mensageiros, e os mensageiros eles encontram a comitiva, que vai até sua casa no meio do caminho. E ali aqueles enviados falam com Jesus: olha, o meu Senhor, ele manda-nos vir ter contigo, porque ele diz que não é digno que o Senhor entre na casa dele. Até mesmo ele diz que não veio até o Senhor, pois ele não se considerava digno de estar na tua presença.
mas ele mandou dizer ao Senhor que é para que o Senhor diga somente uma palavra e o servo ficará curado. Porque ele diz que ele tem poderes sobre os seus soldados. Ele diz aos seus soldados: vem, e esses soldados vêm. Ele diz aos soldados: vai, e os soldados vai. Tudo quanto ele pede para fazer os seus soldados faz. E ele diz que assim como ele tem autoridade sobre os seus soldados, ele crê que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas que estão debaixo dos céus. Ele crê, conforme diz o salmista, que do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. E assim Jesus, ele para a comitiva, olha para aquela multidão que está o acompanhando e diz: jamais vi tamanha fé, até mesmo em Israel. Amados irmãos, que venhamos exercitar a nossa fé diante do Todo-Poderoso, diante daquele que habita os céus. Que venhamos exercitar a nossa fé diante desse maravilhoso Deus que vive e reina para todos sempre. Que venhamos exercitar a nossa fé, porque Ele é maravilhoso e nós o adoramos em espírito e em verdade. Que venhamos fazer, aleluia, de tudo que Deus tem para conosco, amados irmãos, uma fé genuína, porque Ele é quem intercede por nós junto ao trono da graça de Deus com gemidos inexprimíveis. Que venhamos aí esperar no Senhor, que venhamos ter esperança de dias melhores, que venhamos aí esperar no Senhor, porque Ele quem é o maná que desce do céu. Nós estamos vendo aí as situações tomando rumos difíceis e diferenciados diante dos nossos olhos. É uma carestia dos alimentos, é aí o combustível cada vez mais alto. A gente vê uma luta de braço forte um com o outro, mas nós sabemos que nós somos estabelecidos no Senhor. É Ele que nos alimenta, é Ele que verdadeiramente é o Senhor dos senhores, é Ele que é o nosso mestre, o general da nossa batalha. Nós precisamos entender, amados irmãos, que sem Ele nada podemos fazer. Ainda que estejamos, amados irmãos, diante de uma batalha, ainda que estejamos armados até os dentes, mas se não for o Senhor, nada poderemos fazer. Ainda que estejamos com a força do nosso braço, sem o Senhor, nada podemos fazer, porque somente Ele é quem dá a última palavra. E assim, amados irmãos, diz as Sagradas Escrituras que, voltando aqueles que levaram, aleluia, a palavra até Jesus do centurião, quando eles chegaram em casa, encontrou o criado do centurião já curado. Assim, nesta manhã, amados irmãos, aquilo que nós tanto precisamos, a cura que nós tanto almejamos, que nós venhamos encontrar no nosso Deus, que nós venhamos estar aí nos colocando verdadeiramente nas mãos potentes do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, amados irmãos, há muito nós temos ainda passado por situações difíceis. Nós olhamos aí, conforme diz o texto de Atos dos Apóstolos, quero dar uma confirmada para ver se é isso mesmo, aleluia, Atos dos Apóstolos, deixa eu dar uma olhada aqui, é um texto que fala, amados irmãos, que Pedro e João, eles subiam ao templo a hora nona, né? E quando eles subiram ao templo, amados irmãos, ali estava um homem, aleluia, com as mãos, não é o texto de João, capítulo 4, é o texto, vamos olhar o texto de Atos dos Apóstolos,
capítulo 4. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. E aí diz que Pedro e João entrando no templo, né? E aleluia. E quando eles entraram, um aleijado estendeu as mãos, né, pedindo uma esmola. E ali Pedro e João diz: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande no nome santo de Jesus. Amém? E ali, amados irmãos, aquele homem que era, aleluia, coxo de nascença, ele imediatamente foi curado. Amém? Então nós precisamos, aleluia, estar debaixo das potentes mãos de Deus, para que, aleluia, nós venhamos receber do nosso maravilhoso Senhor, que tudo pode fazer na nossa vida. Amém? Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Que Deus esteja aí operando na minha vida e na tua vida, oh Deus de Israel, oh Deus maravilhoso, que venhamos experimentar, aleluia, de tudo que Deus tem feito na minha vida e na tua vida, nós venhamos colocar, aleluia, oh Deus de Israel, que venhamos colocar diante do Senhor, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo o tempo, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Já vi aqui, tem... Deixa eu olhar aqui. Oh Deus de Israel, tem uma cura aqui, mas não deu para ver se era ela. Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Glórias ao nome santo do Senhor, que tudo pode. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos mesmos, mas precisamente no capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiram ao templo à hora 9 para a oração, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, ou melhor dizendo, que era coxo, que fora curado, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo:
homens israelitas, por que vós vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Quando nós olhamos, amados irmãos, para os textos que nós lemos, nós olhamos que o poder sobrenatural de Deus está sobre a igreja primitiva, sobre aqueles homens que há muito não tinha, quando se fala em igreja primitiva, não tinha templos e não tinha ainda, aleluia, onde se reunirem. Reunia nos montes, no Monte das Oliveiras, reunia na casa de João Marcos, na casa de Maria, mãe de João Marcos, reunia num lugar, reunia no outro, ou era nas sinagogas, aqui e acolá, e muitas vezes, conforme nós olhamos nos textos bíblicos, que os discípulos de Jesus eram expulsos, das sinagogas, onde eles estavam, eles eram enxotados para fora, até mesmo Jesus, mas víamos nesses homens, nos discípulos de Jesus, que os sinais, as maravilhas os acompanhavam. E diz as Sagradas Escrituras que os sinais e as maravilhas acompanhariam aqueles que crescem. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, conforme a fé do centurião romano. Ele diz: eu não sou digno que entreis em minha casa, e eu sou chefe de 100 homens, e quando digo a um dos meus soldados, vem, ele vem, quando digo vai, ele vai, faz isso, ele faz. E assim, Senhor Jesus, eu não me considero digno de até mesmo ir ter com o Senhor. Portanto, diz uma palavra e meu servo ficará curado. Assim, amados irmãos, a nossa fé tem que estar no nosso coração, a nossa fé tem que fazer, aleluia, esse exercício dia após dia, para que manifeste a glória do Senhor na minha vida e na tua vida. Porque se nós não tivermos fé tamanho de um grão de mostarda, amados irmãos, de maneira nenhuma nós entraremos no reino de Deus. De maneira nenhuma nós encontraremos socorro para as nossas petições, para tudo aquilo que temos colocado diante do nosso Deus. E a palavra diz, amados irmãos, que Ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida, mas nós precisamos nos esforçar para receber essas maravilhas, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Muitas vezes, amados irmãos, nós não queremos passar aí alguns minutos de joelhos orando, clamando ao Senhor, e isso muitas vezes tem sido feito parte do passado, mas nós temos aí o desejo, de estar mais e mais com o nosso Mestre, mais na presença desse glorioso Deus de Israel. Nós precisamos nos esforçar para estar aí adorando o nosso Deus em espírito e em verdade. Tinha, aleluia, um certo homem missionário, e ele foi enviado a uma igreja, e essa igreja era uma cidade que vários pastores eram expulsos daquele lugar, e todas as vezes que enviava um pastor, ele não passava ali uma semana, 2 semanas no máximo. E o delegado da cidade, o povo da cidade, colocava aquele pastor para fora. E um dia ele estava pregando, quando chegou na sua casa, bateram na sua porta o delegado, e toda aquela cidade veio até ele
e ali batendo na sua porta, e a mensagem que ele tinha pregado é que aquele que tem fé, ele fala para que os montes venham mudar de lugar. Uma palavra que está escrito nas Sagradas Escrituras. E aquele delegado falou: a palavra que você pregou, se ela não se concretizar amanhã, você tem que sair da cidade. Arruma as malas hoje. Amanhã de manhã nós estaremos aqui. E o delegado, ele falou, e no momento que ele recebeu a mensagem do delegado, ele começou a arrumar as suas malas para sair da cidade, porque ele não teve confiança naquilo que foi pregado, naquilo que ele falou. E ele começou a arrumar as suas malas para sair no dia seguinte, e a sua esposa correu atrás dele, tomou a mala da mão dele, guardou a mala de novo no guarda-roupa e falou assim: aonde está a tua fé? E naquele momento ela pegou o seu esposo e falou: se ajoelha aí. E ela também se ajoelhou e oraram, falou: Senhor, a afronta de Satanás tem vindo a esta cidade todos os dias, aos teus pastores. A paz do Senhor, irmão Heleno, Deus abençoe aí. Feliz domingo para um amado irmão, para toda a família, amém? Então diz aí, na afronta de Satanás, ela tem afrontado os teus servos, as tuas servas, todos eles que são trago a esta cidade, e o inimigo ele tem afugentado os teus servos. A palavra nunca é plantada, a palavra nunca é disseminada, a palavra não germina. E aí, amados irmãos, eles começaram a orar, ele e a esposa começaram a clamar. E quando eles estavam clamando, falando com Deus, chamando, aleluia, a atenção de Deus a respeito da palavra pregada, do que foi a afronta do delegado e daquela cidade, quando de repente, amados irmãos, passada aí mais ou menos 2h30, chega, aleluia, o delegado novamente na porta da casa daquele irmão, na porta da casa daquela irmã, e começa a bater, aleluia, na porta violentamente, e eles vão atender. E aí o delegado e a cidade ali começa a clamar a eles: não, pare de orar, pare de orar, para de falar com Deus, porque nós já sabemos do poder de Deus, o que Deus é capaz. Porque enquanto os irmãos oravam, o monte estava se derretendo e entrando dentro da cidade, porque Deus mandou uma chuva torrencial e o monte estava derretendo, e aquele barranco que era esbarrancado, aquela terra estava se derretendo do monte e entrando dentro da cidade. E eles começaram, aleluia, a falar com aquele pastor, com aquela missionária, para que eles parassem de orar e clamassem a Deus para que cessasse a chuva, que eles não havia mais de o importunar a eles, que eles tinham ali livre acesso para estar pregando a palavra dentro daquela cidade. E assim Deus conteve a chuva e conteve a destruição daquele monte. Assim, amados irmãos, nós devemos orar, nós devemos clamar ao Senhor, e nós devemos ter confiança naquilo que nós pregamos, naquilo que nós ouvimos, porque ainda hoje o Senhor entrará com providência na tua vida. Aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem buscado, você tem que colocar a sua vida de acordo com aquilo que está sendo anunciado. Porque diz o Senhor: aquele que vem após mim, ele toma a sua cruz e siga-me. Nós precisamos entender que o grão de trigo, ele caindo sobre a terra, se ele não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então que venhamos dar fruto na seara de Deus, que venhamos morrer para nós mesmos e nascer para Deus, que venhamos ter fé em tudo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Porque se nós não tivermos fé, amados irmãos, de maneira nenhuma nós veremos a glória de Deus. E eu creio, amados irmãos,
conforme nós lemos aí em Atos capítulo 3, que Pedro e João estendendo as mãos falando: nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que temos nós te damos. Naquele tempo a igreja não era feita de ouro, não era feita de prata. Muitas vezes se reunia nos campos, nas praças, nos montes, muitas vezes nas casas daquelas mulheres bondosas. As casas não eram de ouro e de prata. Hoje nós temos aí muitos templos feitos de ouro, de prata, de mármore, mas o milagre, ele se ausentou, o milagre foi embora. Nós não temos visto mais os milagres. Nós precisamos ver o milagre de Deus acontecendo na minha vida e na tua vida. Nós precisamos trazer Deus para dentro de nós, porque Deus tem se ausentado, e o que nós temos visto, conforme diz aí a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7, preste bem atenção o que a palavra do Senhor está dizendo. 2 Crônicas, capítulo 7, fala a respeito que Salomão ele constrói a casa do Senhor. E a partir do momento que Salomão ele constrói a casa do Senhor, aleluia, diz aí, e Salomão, capítulo 7, versículo 7, Salomão santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali tinha ele oferecido os holocaustos, as gorduras, sacrifício pacífico, porque no altar de metal que Salomão tinha feito não se podia caber o holocausto e a oferta de alimentos e gordura. E assim, naquele mesmo tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o Egito. E no dia 8º realizaram uma assembléia solene, e celebraram e consagraram do altar, aleluia, e 7 dias de festas. E no 23º dia, Deus Israel, no 23º e no 7º mês, despediu o povo para suas tendas, alegres e de bom ânimo, pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está faltando oração. Está faltando se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Está faltando buscar a face do Senhor. E está faltando se converter dos maus caminhos. O Senhor está convidando a cada um de nós para que nós venhamos estar fazendo a sua vontade. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos estar buscando a face do Senhor, que nós venhamos estar nos arrependendo, que nós venhamos aí estar nos humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que Ele venha entrar com providência na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos receber do nosso Deus, esse maravilhoso Deus de Israel, nós venhamos receber a graça que tanto almejamos, que tanto buscamos, e venhamos trazer Deus para fazer morada dentro de nós, e venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem prazer de nos abençoar. Mas Deus não tem um inocente por culpado, nem o culpado por um inocente. Aquele que ajunta com o Senhor, ele não espalha, mas aquele que não ajunta, ele espalha.
Nós não devemos ficar em cima do muro, porque quando nós estamos em cima do muro, amados irmãos, nós estamos contra o Senhor. Nós temos que chamar o Senhor para fazer parte da nossa vida. Todos os momentos, desde que nós acordamos até o anoitecer, a cada minuto, a cada segundo, que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele venha estar aí fervoroso do nosso lado, com seus anjos acampados. Porque quando nós saímos à batalha, amados irmãos, nós não estaremos sozinhos, pois o Senhor envia os seus anjos para estar nos socorrendo, para estar nos livrando. E a boa mão do Senhor, ela tem aí nos alcançado. A boa mão do Senhor tem feito a diferença na minha vida e na tua vida. E hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Hoje é mais um dia que nós devemos alegrar da sua presença. Nós precisamos, amados irmãos, reviver para Cristo. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em prática, em nome de Jesus. Então, que os amados irmãos recebam essa palavra de conforto, essa palavra de vida eterna, que venhamos ter fé, que venhamos fazer jus aquilo a qual nós tomamos como regra de fé e prática, amém? Então vamos aí estar também dando testemunhos vivos de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e tem feito na tua vida. Nós precisamos ter testemunhos que venham aí honrar a nossa fé, que venha aí estar trazendo pessoas para o reino. O meu testemunho, o teu testemunho, ele é muito importante. Que venhamos aí em nome de Jesus Cristo dar testemunhos de verdadeiros obreiros, de verdadeiras obreiras, que venhamos aí engrandecer o nosso amado, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que tenhamos aí uma manhã cheia das virtudes do Espírito Santo, que conforme o Senhor Jesus operou na casa do centurião romano, que ele venha operar na tua casa, que nós venhamos aí receber o favor de Deus nessa manhã, que todo manco, que toda pessoa que tem se encontrado impotente para fazer a obra do Senhor, que agora, aleluia, através dessa palavra de João, levante e ande no nome santo de Jesus de Nazaré, que nós venhamos caminhar, que nós venhamos aí pular e saltear e saltitar na presença do nosso amado Deus, que nós venhamos glorificar o seu nome pelos milagres recebidos, estão contidos dentro de nós, escritos não em tábuas de carne, mas nas tábuas do coração. Em nome de Jesus, não escrita mais com tintas, mas com o verdadeiro sangue de Cristo que foi aspergido ali na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe nessa manhã, esteja abençoando a sua família, esteja abençoando os seus, que o Espírito Santo do Senhor esteja manifestando a sua glória na tua vida e na vida de toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Está aí, Senhor Deus, o teu povo, ó Pai, aleluia, se alimentando, ó Pai, da tua palavra, se alimentando, ó Pai, da tua presença, Senhor Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Eu oro, eu clamo, ó Pai, eu te peço, Senhor Deus, que a petição do meu irmão, a petição da minha irmã, ó Pai, eles estão sensíveis, ó Pai, à voz do teu Santo Espírito. Então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, está, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente na vida deles nessa manhã. Que eles venham, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, da tua gloriosa presença, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, manifestar, Senhor Deus, a tua glória para a honra e glória do teu nome. Nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esteja curando, ó Pai, a todos, esteja, Senhor Deus, operando magnificamente, que o teu sobrenatural esteja agindo na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe você nessa manhã. Receba aí um abraço do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus também esteja te abraçando com seu abraço glorioso. Que você esteja cheio do sobrenatural de Deus. Que venham ser avivados debaixo da potente mão do Altíssimo. Assim eu me despeço dos meus amados irmãos. Que tenham todos aí um feliz domingo, um abençoado domingo na presença do Senhor Jesus. E continue orando, clamando pela a Fabiana, a filha da nossa irmã Marina Salles, que o Senhor tenha entrado com providências, as providências do Senhor. Nós já agradecemos de antemão e pedindo a Deus que esteja aí a cada momento operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Até às 19 horas, quando nós estaremos aí mais uma vez com o culto de adoração ao Senhor, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Fique na paz. Deus abençoe os meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus.